Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos com escândalos na pauta. Lula oficializa a candidatura à reeleição e promete defender a soberania do país em meio à crise com os Estados Unidos. Javier Milei volta a chamar Lula de ladrão e corrupto e questiona as decisões que anularam as condenações da Operação Lava Jato. Motorista bêbado atropela e mata casal na zona leste de São Paulo. E ainda, OpenAI anuncia mais de 1 bilhão de usuários ativos após o sucesso do ChatGPT. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje aos trabalhos após um período de férias. O caso Banco Master, o escândalo do INSS e a questão das emendas parlamentares vão estar no radar dos ministros nesse segundo semestre. A sessão aconteceu na tarde desta segunda-feira com um discurso do presidente da Corte, Edson Fachin. Neste semestre, o STF vai se debruçar em temas que repercutiram por todo o Brasil. A previsão é de que neste mês os ministros julguem o escândalo do INSS e também o tema que envolve as emendas parlamentares. A Suprema Corte também vai retomar neste mês o julgamento sobre o reconhecimento de vínculo entre motoristas, plataformas de transporte de passageiros e entregadores por aplicativo. A Justiça do Trabalho reconheceu vínculos entre as partes, mas recursos apresentados pelas empresas Rappi e Uber contestam essa decisão. A Rappi diz que as decisões desrespeitaram os entendimentos do próprio STF. Já a Uber afirma que atua como empresa de tecnologia e não de transporte. As bets também vão ganhar atenção neste mês. As plataformas de jogos de azar vêm sofrendo pressão da sociedade por conta dos riscos à saúde mental e financeira. O presidente Lula oficializou nesse final de semana a candidatura para concorrer a um 4º mandato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou candidatura a um 4º e último mandato nas eleições de outubro, sobre as quais paira a sombra de Donald Trump. Lula foi apresentado como candidato durante uma convenção do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Aos 80 anos, ele afirmou que está em boa forma para enfrentar o desafio de presidir o Brasil novamente. Você pode evitar metade dos gastos que você tem com a saúde se você fizer o que a natureza manda você fazer. Eu aprendi isso. Por isso, queridos companheiros, eu estou inteiraço. A campanha começa em um momento de tensão com o governo do presidente americano Donald Trump, aliado da família Bolsonaro e que apoiou diversos candidatos vitoriosos na América Latina. Lula não mencionou o magnata no discurso, mas o evento esteve repleto de alusões à defesa da soberania e à luta contra a intervenção estrangeira. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. E saibam que eu vou levar muito a sério esse negócio de terras raras e minerais críticos. Tem muita gente metendo o dedo no nosso nariz, Alexandre Silveira. Tem muita gente metendo o dedo nas nossas terras. Isso vai parar. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Cerca de 3.000 apoiadores estiveram no evento e destacaram por que Lula deve permanecer à frente do Brasil para mais 4 anos. A importância de mais uma vez o Lula ser eleito é para que o Brasil caminhe numa independência total dos países que querem controlar o mundo, o universo. O Brasil é nosso. O Brasil é brasileiro e não é dos Estados Unidos, não é de Argentina e não é de ninguém. De volta ao poder em 2023, após 2 mandatos entre 2003 e 2010, o ex-metalúrgico e líder sindical vai enfrentar o candidato da direita Flávio Bolsonaro, de 45 anos. O senador é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022. Lula lidera atualmente as pesquisas. De acordo com o Instituto Datafolha, em um eventual segundo turno, ele aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% para Flávio Bolsonaro.
A nova pesquisa Nexus BTG mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em empate técnico em eventual segundo turno das eleições deste ano. Lula soma 46% das intenções de voto contra 45% do senador. A pesquisa também ouviu a opinião dos brasileiros em cenários entre Lula e os outros candidatos. Em todos, o petista aparece na liderança. 2.002 pessoas foram ouvidas entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Lula, chamando ele de ladrão e corrupto. Ele também questionou as decisões que anularam as condenações da Operação Lava Jato. Em entrevista à emissora argentina El Mas, Milei chamou Lula de ladrão e corrupto e afirmou que o presidente brasileiro não é inocente. O argentino também voltou a questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do petista no âmbito da Operação Lava Jato. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es ¿mentí? No, pero yo le pregunto... ¿La pregunta es mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón... No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. Na semana passada, Javier Milei já havia chamado Lula de ladrão e lixo socialista. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimond, para manifestar formalmente o descontentamento do governo Lula com as declarações. Ao mesmo tempo, o Itamaraty chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Em nota, o governo brasileiro classificou o episódio como um acontecimento sem precedentes. Os analistas do Banco Central baixaram a estimativa de inflação para 5,03% em 2026. Sobre o Produto Interno Bruto, os analistas do mercado mantiveram a estimativa para 1,99%. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir sobre o futuro da taxa básica de juros do país. O anúncio será feito na próxima quarta-feira. O deputado federal Nicolas Ferreira usou as redes sociais para repercutir a audiência de um médico no Senado norte-americano que trata sobre as medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19. O doutor Anthony Fauci foi sabatinado pelo Senado norte-americano na semana passada para falar sobre os procedimentos adotados durante a pandemia da Covid-19. O senador Rand Paul presidiu a comissão e acredita que o médico escondeu da população americana a real origem do vírus e também se colocou contra os melhores tratamentos que deveriam ser adotados. O deputado federal Nicolas Ferreira usou as redes sociais para comentar essa audiência. Nicolas lembra que as controvérsias começaram após o senador norte-americano ter tido acesso aos diários do doutor, que mostravam uma diferença entre o que ele conversava de forma privada e as decisões públicas. Um dos exemplos citados por Nicolas foi um trecho achado no diário que mostra que Anthony Fauci defendia a hidroxicloroquina e com pretensão de disponibilizá-la. Outro ponto revelado foi que as pessoas presentes em uma teleconferência acham que as mutações no vírus não poderiam ter ocorrido naturalmente, por isso exigiriam um salto evolutivo que eles não encontraram em amostras isoladas de morcego. Fauci disse ainda que pesquisadores levantaram a possibilidade de que isso teria sido inserido e liberado acidentalmente ou deliberadamente por uma pessoa desequilibrada no laboratório. Fauci foi acusado de enriquecer e financiar pesquisas que levaram à criação do coronavírus. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos e Israel concordaram em adiar novos ataques ao Irã. Ele disse ainda que qualquer acordo deve incluir a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos e Israel concordaram em adiar novos ataques ao Irã, desde que um acordo para encerrar a guerra entre os dois países seja alcançado rapidamente. Em uma publicação na rede Truth Social, o presidente americano afirmou que Washington estava preparado para atacar o Irã em níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas disse que concordou em cancelar a operação após pedidos de países do Oriente Médio e acrescentou que qualquer acordo deve incluir a reabertura imediata do Estreito de Hormuz e o fim da ameaça nuclear iraniana.
Teherã negou as declarações. A agência de notícias iraniana Mehr disse que são mais uma mentira e afirmou que as Forças Armadas permanecem em alerta máximo. O Irã também realizou conversas com a Arábia Saudita, Paquistão e Turquia para abordar o risco de escalada regional. Mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou também neste domingo que estava perto de chegar a um acordo com o Omã para estabelecer uma nova rota de trânsito para navios no Estreito de Hormuz. A via crucial permanece no centro da crise. O Irã exige licenças e taxas de trânsito de embarcações que cruzam a área, enquanto a empresa Kepler relata uma queda acentuada no tráfego marítimo. Ao mesmo tempo, o conflito está abrindo uma nova frente no Mar Vermelho. Os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados ao Irã, anunciaram um bloqueio aos portos sauditas e reivindicaram a responsabilidade por ataques a petroleiros e instalações de energia. Essas ações ameaçam a navegação pelo Estreito de Bab el-Mandeb, um corredor fundamental que liga o Oceano Índico ao Mediterrâneo através do Canal de Suez. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira que não há negociações no momento com os Estados Unidos e sim conversas com o Omã sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira que não há negociações no momento com os Estados Unidos. Não estamos negociando com os Estados Unidos no momento. Nossas negociações são com o Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz. تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. O Irã mantém o controle de Hormuz desde o início da guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro. O país insiste que os navios que transitam por esta via marítima, crucial para o comércio internacional de petróleo e gás, utilizem uma rota designada por Teherã após solicitar permissão e pagar as taxas de serviço. As negociações com Omã têm como objetivo alcançar um acordo sobre uma nova rota. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã começariam nesta segunda, depois de decidir adiar novos ataques para persuadir a República Islâmica a chegar a um acordo. Obviamente, eles não querem ser atacados. Eles sabiam da dimensão do ataque porque o viram se formando. E o que acontece agora? Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles em forma de negociação. Começa amanhã à tarde. No sábado, o republicano retirou as ameaças de realizar um ataque maciço contra o Irã, que, segundo ele, teria sido o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Trump afirmou que a estrutura de um acordo já estava definida. Subiu para 72 o número de imigrantes mortos após a invasão de Ceuta. 60 mil pessoas cruzaram a fronteira na semana passada. Pelo menos 72 pessoas morreram tentando chegar a Ceuta vindas do Marrocos. A informação foi divulgada no domingo pela Espanha após uma onda migratória sem precedentes que levou cerca de 60 mil pessoas a tentarem cruzar para o enclave espanhol no norte da África. Madrid afirmou que a maioria dos migrantes retornou ao Marrocos nas últimas 48 horas. As autoridades marroquinas relataram um número de mortos muito menor, 11. Já a Associação Marroquina para os Direitos Humanos afirmou que o número de vítimas pode chegar a 130, além de dezenas de desaparecidos, e pediu uma investigação independente. A polícia e os militares espanhóis permanecem imobilizados em Ceuta, enquanto equipes de resgate vasculhavam as águas próximas à fronteira marítima. A crise também chegou ao Vaticano. Acompanho com preocupação a situação alarmante em Ceuta. Peço a Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora da África, que se encontrem soluções de paz, estabilidade e justiça. O maior fluxo migratório em massa já registrado em Ceuta desencadeou uma crise diplomática na Espanha. A União Europeia vai realizar uma videoconferência na terça-feira para coordenar a resposta, enquanto a Itália suspendeu por um mês a aplicação do espaço Schengen para viajantes vindos da Espanha. E nesse final de semana, a Espanha anunciou a normalidade no território. Amanhã, os ministros do interior da União Europeia vão se reunir para tratar sobre a crise migratória.
A situação em Ceuta está evoluindo para uma normalidade razoável, segundo o governo espanhol. A maioria das pessoas que cruzaram a fronteira vindas do Marrocos já saíram. O fluxo maciço trouxe cerca de 60 mil pessoas para o enclave em apenas 24 horas. Uma das piores crises já registradas nesta fronteira entre a África e a União Europeia deixou pelo menos 67 mortos e continua gerando repercussões políticas dentro e fora da Espanha. Durante uma visita à cidade autônoma, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, defendeu a atuação do governo na gestão da emergência e anunciou novas medidas de controle de fronteiras. Em menos de 48 horas, a situação em Ceuta é completamente diferente e a normalidade está sendo restaurada. A crise intensificou o debate político na Espanha e muitos culparam o governo pela situação. O que estamos vivenciando em Ceuta é a história de um triplo fracasso. Fracasso da política de imigração, da política de segurança e da política externa. Tudo isso está sob a jurisdição exclusiva do governo nacional. O fluxo maciço de imigrantes também provocou reações em toda a Europa. 22 líderes da União Europeia apoiaram o apelo por uma reunião extraordinária de ministros do interior, agendada para terça-feira, para analisar a situação e coordenar uma resposta conjunta. O ministro do Interior da França, Laurent Nunez, enfatizou a cooperação com a Espanha e rejeitou qualquer cenário de exclusão do espaço Schengen. Na videoconferência de terça-feira, os ministros do Interior da União Europeia devem discutir a crise que reacendeu o debate sobre migração, solidariedade europeia e gestão das fronteiras do bloco. 2 helicópteros militares colidiram durante o combate a incêndios florestais na Grécia. 2 pessoas morreram. 2 pilotos de helicópteros de combate a incêndios morreram após a colisão de 2 aeronaves Bell na região de Psata, a oeste de Atenas. A Grécia luta contra múltiplos incêndios florestais, intensificados por fortes ventos. Os pilotos eram um dinamarquês e um grego. A tripulação do segundo helicóptero foi resgatada ilesa. O acidente eleva para 5 o número de mortes relacionadas a incêndios na Grécia nesta semana. As autoridades suspenderam as operações dos helicópteros Bell na área, enquanto o acidente é investigado. A Grécia enfrenta uma situação crítica. Em apenas uma semana, as chamas devastaram mais de 16 mil hectares de florestas e terras agrícolas. Perto de Porto Germeno, a cerca de 70 quilômetros de Atenas, um incêndio devastou mais de 10 mil hectares e pode ser classificado como um mega incêndio. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis alertou que os ventos atingiram 100 km por hora, dificultando as operações de combate ao fogo e forçando a evacuação de várias cidades. A emergência ocorre durante um verão marcado por incêndios florestais históricos na Europa. Na França, o maior incêndio florestal desde 1949 devastou 42 mil hectares e forçou a evacuação de mais de 220 mil pessoas na região de Gironde. Este incêndio foi controlado, mas um novo foco na região de Var destruiu 1.800 hectares e permanece fora de controle, enquanto os bombeiros alertam que pode levar vários dias para conter as chamas. Um pequeno avião que transportava turistas estrangeiros caiu e matou 13 pessoas no Peru. 13 pessoas morreram no sábado quando um avião turístico caiu perto de Nazca, no sul do Peru. A aeronave, operada pela companhia Aerodiana, transportava 11 turistas estrangeiros e 2 tripulantes, quando sofreu uma emergência em voo, de acordo com informações preliminares das autoridades. O acidente ocorreu pouco depois da decolagem da cidade de Pisco, a cerca de 240 quilômetros ao sul de Lima, e não houve sobreviventes. O Ministério do Comércio Exterior confirmou que 11 turistas estrangeiros estavam entre as vítimas e anunciou apoio às embaixadas de seus países de origem. A imprensa local informou que entre os mortos estavam 7 italianos, 2 alemães e 2 espanhóis. A Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos iniciou a coleta de provas para determinar as causas da queda, enquanto as autoridades transportavam os corpos para o necrotério na região de Ica. O pequeno avião realizava um de seus voos turísticos regulares sobre as linhas de Nazca, geoglifos com mais de 2.000 anos, que estão entre as principais atrações turísticas do Peru.
E no próximo bloco, o motorista bêbado atropela e mata casal na zona leste de São Paulo. E homem é preso após manter família refém e estuprar jovem. O motorista embriagado atropelou e matou 2 pessoas na madrugada desta segunda-feira no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. O motorista foi identificado como Juliano Franco Fontes. O eletricista Nilson Leite Batista, de 56 anos, e a esposa dele, Maria Gorete Saraiva, de 58 anos, foram atropelados quando voltavam do trabalho. O motorista, Juliano Fontes, de 24 anos, estava bêbado e dirigia em alta velocidade no viaduto Dona Matilde. Maria Gorete Saraiva foi arremessada de cima do viaduto, de uma altura de cerca de 5 metros, e morreu no local. Nilson foi levado ao hospital em estado gravíssimo, mas morreu horas depois em decorrência dos ferimentos. Um policial militar informou que o motorista chegou à delegacia dormindo por conta do elevado grau de embriaguez. Juliano foi preso em flagrante e deve responder por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. A Polícia Civil disse ainda que a carteira nacional de habilitação dele estava vencida, em razão do acúmulo de pontos por infrações de trânsito. Um trem da linha 8 Diamante da Via Mobilidade foi evacuado após apresentar superaquecimento. Segundo a concessionária, não houve feridos e todos os passageiros desembarcaram em segurança. Ainda pela manhã, a empresa disse que um novo trem foi colocado em circulação. E um homem de 37 anos foi preso, suspeito de manter uma família em cárcere privado, estuprar uma jovem e roubar uma motocicleta na zona sul de São Paulo. De acordo com a PM, o suspeito invadiu uma residência e manteve uma mulher, a mãe dela, a avó e uma criança de 4 anos sob ameaça de uma arma de fogo. A vítima contou que durante o período em que a família era mantida refém, o homem a obrigou a manter relações sexuais sob ameaça de abusar da irmã mais nova, de apenas 4 anos. Segundo ela, o estupro ocorreu na frente dos familiares. Após o crime, o suspeito obrigou a família a deixar a casa e caminhar com ele pela rua. Em seguida, roubou uma motocicleta e a polícia identificou o suspeito e iniciou a perseguição. O homem perdeu o controle da moto e bateu contra o poste na Avenida Atlântica. Com o suspeito, foram apreendidos uma motocicleta roubada e um revólver com a numeração raspada. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem antecedentes por roubo, tentativa de homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo, receptação e resistência. A Justiça Federal em Guarulhos soltou um homem que havia sido preso por suposta participação na invasão do Aeroporto Internacional de São Paulo. Na semana passada, homens foram vistos tentando enviar 400 quilos de cocaína para a Europa. Segundo a Polícia Militar, o segundo suspeito confessou que recebia cerca de R$50 mil por caixa de droga entregue para ser embarcada em aeronaves. Ele foi localizado escondido em um cômodo de um lava-rápido após equipes analisarem imagens de câmera de segurança e identificarem a caminhonete usada na fuga. A função do homem era transportar cocaína de um bairro de Guarulhos até os arredores do aeroporto. A droga era escondida em dutos de água e depois recolhida por outros integrantes da quadrilha responsáveis por levá-la para a área restrita e colocá-la nos aviões. O homem foi solto e a Polícia Federal trabalha para reunir mais indícios porque acredita que ele tenha envolvimento no caso. Na Baixada Santista, um menino de 11 anos, identificado como Bernardo Augusto Rocha, morreu após levar uma bolada na cabeça durante uma atividade na escola. Segundo relatos, o menino voltou para a sala normalmente depois do incidente, mas passou mal e foi atendido por funcionários e levado para uma unidade de saúde. A família questionou o médico do hospital que teria realizado o procedimento de intubação de forma equivocada. O SAMU chegou a assumir a ocorrência, mas a criança não resistiu. O Instituto Médico Legal atestou que Bernardo teve um aneurisma na cabeça que evoluiu para um infarto. A Prefeitura de Bertioga lamentou o ocorrido. E a seguir, o alpinista mais famoso do mundo morre em avalanche no Paquistão. E os gols da Copa do Brasil. O alpinista Nirmal Purja e outras 9 pessoas morreram em uma avalanche no Paquistão. O renomado alpinista britânico-nepalês Nirmal Purja, de 43 anos, e os outros 9 membros de sua expedição morreram após uma avalanche no Broad Peak, uma montanha de 8.047 metros no norte do Paquistão. O acidente ocorreu na quinta-feira a uma altitude de aproximadamente 6.600 metros, enquanto o grupo escalava em direção ao cume. A expedição era composta por 10 alpinistas de diversas nacionalidades.
5 nepaleses, um paquistanês, um omani, um americano, um chinês e Purja. A Elite Expeditions confirmou as mortes após a avalanche. Purja era uma das figuras mais conhecidas do alpinismo mundial. Ele alcançou fama internacional ao completar a ascensão de todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo em apenas 6 meses e 6 dias em 2019. O feito foi registrado no documentário da Netflix 14 Cumes, Nada é Impossível. Este alpinista participava da expedição, mas retornou para ajudar uma russa que sofria de exaustão. Ela disse que estava cansada e tentaria novamente no ano seguinte. Eu queria ir, mas minha vida já está escrita por Deus. Meu coração ansiava por chegar ao cume com Purja, mas eu não pude dizer nada. Por causa da recusa daquela mulher, não pude continuar com a equipe. Eu fazia parte da equipe, mas sobrevivi. और उस खातून की इनकार की वजह से मैं ब्रॉड पीक जाने से उस टीम में शामिल नहीं हो सका बाकी टीम का मैं हिस्सा था. Enquanto as buscas e os trabalhos de resgate continuam em condições climáticas difíceis, a morte de Purja gerou uma onda de homenagens no Nepal e na comunidade internacional de montanhismo. Dias antes da tragédia, o alpinista havia escrito que estava perto de se tornar a primeira pessoa a escalar 2 vezes os 14 picos de 8.000 metros do mundo sem oxigênio suplementar. Sua última mensagem no Broad Peak dizia: "Não peço nada além de uma viagem segura até o cume e de volta." E a seca que atinge a Indonésia resultou no ressurgimento da Vila Somang, uma região que estava há anos submersa. Um milagre da natureza. É difícil acreditar, mas um povoado na Indonésia reapareceu das águas. A seca que atinge fortemente o país asiático resultou no ressurgimento da Vila Somang, que estava submersa como parte do projeto da represa Karian. A estrutura havia sido construída entre 2015 e 2023 para abastecer a capital Jakarta e suas áreas vizinhas com água. Após serem realocados de suas casas, os ex-moradores de Somang se espalharam por diferentes regiões. À medida que os vestígios da antiga vila voltaram a ficar visíveis, um sentimento de nostalgia transbordou entre os antigos habitantes do local. O que posso dizer? É como reviver lembranças. Fico comovido e entristecido pelas memórias do passado. Eu estou na vila desde criança, fazia minhas necessidades, bebia água lá. É dessa água que bebo há muito tempo, por isso as lembranças são fortes. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia afirma que o auge da seca é esperado para agosto. Moradores ao redor da represa Karian, como muitos indonésios que enfrentam uma seca prolongada, clamam urgentemente por água potável. Agora os poços estão todos secos. A gente pega a água daqui do reservatório. Não tem água limpa. Entre os antigos habitantes de Somang, a imagem da vila retoma uma lembrança de um tempo que parecia que nunca mais ia voltar. A OpenAI anunciou a marca de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. 1 bilhão de usuários ativos. Este foi o número anunciado pela OpenAI há menos de 4 anos após o lançamento de seu popular chatbot, o ChatGPT. De acordo com vários veículos de imprensa dos Estados Unidos, a startup de São Francisco esperava alcançar a marca no começo do ano, depois de chegar a 900 milhões de usuários ativos no final de fevereiro, mas enfrentou uma forte competição de suas concorrentes. A OpenAI foi fundada em 2015, mas só lançou seu primeiro produto comercial, o ChatGPT, em novembro de 2022. Em comparação, o Facebook demorou 6 anos para alcançar 1 bilhão de usuários desde o lançamento da rede social. O número citado pela OpenAI nesta sexta inclui todas as suas interfaces de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, mas também Codex, seu modelo dedicado à programação assistida com IA, assim como o ChatGPT Work, que permite aos usuários acessar outros aplicativos externos. O segmento de clientes empresariais, que gera maior receita e lucro para o usuário, se tornou uma prioridade para a companhia no fim de 2025. Desde então, ajudou a fechar a brecha com sua maior concorrente, a Anthropic, que se concentra nesta classe de clientes. A FIFA voltou atrás e cancelou o plano de investimento privado após pressão mundial.
Nesta segunda-feira, a Federação Inglesa de Futebol retirou o apoio para a reeleição do presidente Gianni Infantino. A FIFA voltou atrás e retirou seu projeto FIFA Forward Enterprise após a forte oposição de dirigentes e confederações de diferentes regiões do mundo. Nosso propósito sempre foi e sempre será unir e melhorar. Em consequência, essa proposta não seguirá adiante, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao anunciar, em comunicado, o fim da iniciativa. Infantino explicou que, após ouvir atentamente as diferentes opiniões, ficou claro que o projeto havia gerado divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não correspondem ao interesse do objetivo inicialmente proposto. A FIFA apresentou na terça-feira o projeto de uma subsidiária comercial que, segundo a entidade, poderia arrecadar até 4,2 bilhões de dólares com base em uma avaliação de mercado de 20 bilhões e administrar atividades ligadas à Copa do Mundo e ao Mundial de Clubes. A iniciativa também previa um pagamento único de 20 milhões de dólares para cada uma das 211 associações filiadas no início de 2027 e elevar de 8 milhões para 20 milhões de dólares o financiamento previsto para o ciclo 2027 a 2030. A possibilidade de incorporar investidores privados, ainda que com participação minoritária, provocou rapidamente a rejeição de várias confederações. A UEFA, que reúne 55 federações nacionais, foi a primeira a elevar o tom do conflito ao anunciar que suas seleções não participariam de competições organizadas pela FIFA enquanto o projeto permanecesse em discussão. A CONCACAF, entidade que reúne 41 federações da América do Norte, América Central e Caribe, apoiou essa oposição e rejeitou formalmente a iniciativa, enquanto a Confederação Asiática de Futebol, que agrega 47 federações, alinhou-se nesta sexta-feira às duas confederações. Na América do Sul, a Conmebol foi a última das grandes confederações a se manifestar sobre o projeto e adotou uma posição mais cautelosa. A entidade informou que abriu consultas com suas 10 associações filiadas, entre elas as influentes CBF do Brasil e AFA da Argentina. Nesse final de semana teve Copa do Brasil. O Corinthians perdeu fora de casa para o Internacional e terá uma difícil missão no jogo de volta. O Palmeiras abriu uma grande vantagem contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Maurício recebeu dentro da área e bateu forte para abrir o placar. Aos 18 minutos do segundo tempo, John Arias completou um cruzamento e fez o segundo de cabeça. No final da partida, Flaco Lopes aproveitou um rebote e fez o terceiro. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira. O Corinthians foi ao Sul enfrentar o Internacional e perdeu por 2-0. No segundo tempo, Matheus Bahia aproveitou um rebote e abriu o placar para os donos da casa. Alguns minutos mais tarde, o árbitro marcou o pênalti para o Inter. Alan Patrick foi para a bola e fez o segundo. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify. Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos. Até amanhã.